Te agradecemos por esse dia, entramos debaixo da influência do Teu Santo Espírito, domina-nos, governa-nos, traz, Senhor, uma ativação para que possamos mudar toda a nossa cultura e que seja uma cultura, Pai, de Sião vindo sobre nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, primeira pergunta do dia, da série Pergunte para o AP, brincadeira. A gente precisa entender a questão de calendários. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero, com todo temor temor e tremor, né? Pedir que vocês possa sempre entender esses assuntos que colocamos. Primeiro, não seja parte integrante do Talibã. Como assim, apóstolo? Sim, não pega essas coisas e tenta colocar de supetão na sua vida, assim, de uma maneira talibã, você entendeu? Uma maneira onde as pessoas começam a se desvincular de relacionamentos, assim, instantaneamente. Não, não faça isso. E outra, não pegue isso que nós estamos ensinando para se tornar um misticismo. Há uma semana atrás, sem ser essa que passou, né? 2 semanas atrás, eu e o apóstolo José começamos a falar a respeito de Cabala, Árvore da Vida e alguns outros níveis de misticismo, né? Deu até uma repercussão aí. Por quê? Porque nós precisamos entender que, às vezes, essa busca de espiritualidade nos deixa mais fariseu do que antes, né? Porque a gente se torna, nos deixa mais críticos, nos faz pensar que somos melhores e mais espirituais que alguém. Eu vou responder a pergunta da Nalva, né, e entrar no estudo, mas nós precisamos entender isso. Cuidado. Na verdade, para a gente saber o nível de espiritualidade que estamos entrando, é o nível de integração e não o nível de isolamento. Eu vejo as pessoas, às vezes, entrando por uma espiritualidade que se isolam, né? Então, eu tenho o meu grupinho separado, minhas coisinhas aqui, porque, cara, o meu grupo é o meu grupo seleto, que eu estou vendo aqui, irmãos, que vocês são sábios, então eu vou te colocar aqui num grupo de sabedoria extrema da última galáxia, do tempo eterno, da quinta dimensão. Ou seja, irmão, sai disso, em nome de Jesus. Na verdade, quanto mais sábio você se torna, mais simples você fica e mais acessível você é. Então, o que eu vejo é isso, né? Então, a gente vai criando o grupo dos espirituais. Eu vou falar porque, sim, eu vejo até hoje isso acontecendo e sempre eu cito isso. Quando nós começamos aqui, há 8, 9 anos atrás, e com a busca, né, e entender dos tronos, entender dessas, como que eu posso dizer? Entender desses assuntos. Eu lembro, querido, que trouxe mais problema no começo do que solução. Porque tinha irmão que eles falavam isso. Falavam, não, olha, o negócio é o seguinte, você não vai me entender, porque eu estou entendendo coisas que você não vai me entender. É porque assim, o dia que você chegar no meu nível espiritual, aí você vai começar a entender o que eu estou falando. Cara, era um trem assim de louco, era um trem absurdo, né? Então, aí tinha o grupo dos níveis espirituais e o grupo que não era dos níveis espirituais, né? Então, a gente acaba formando o clérigo e os leigos de novo. Né? Então, assim, você não é parte desse grupo do super, ultra, mega power, e aí a gente começa nesse enredo, entendeu? Então, se vocês pararem para pensar nisso, eu vou dizer que nem o apóstolo Paulo, né? Sede meus imitadores. Por quê? Porque todo mundo tem acesso a todos os meus grupos. Né? A gente tem grupo, eu divido todos os grupos. Por que eu divido o grupo? Eu divido o grupo porque cada grupo eu vou falar de um assunto. Então, aqui eu falo de uma mentoria, no outro eu falo de libertação, no outro eu só falo de mapeamento, no outro eu estou falando dos ciclos de Deus, no outro a gente só está orando por pessoas. Então, esses são os meus grupos.
né? Tem os grupos que são dos filhos espirituais. Então, cada grupo eu vou falar de um assunto. Não é que eu seleciono pessoas para estar lá. No entanto, nós soltamos o link. Querido, se você acha que você aguenta esse assunto aqui, entra, eu vou falar disso daqui. Você entendeu? Isso daqui eu vou falar disso daqui, isso daqui eu vou falar disso daqui, isso daqui eu vou falar disso aqui. Mas o que eu vejo não é pessoas fazendo seleções, né, de pessoas espirituais com sabedoria ultra mega power. Então, terminando essa orientação, eu quero que você entenda o seguinte: o que nós ensinamos aqui, eu vou falar, por exemplo, dessa questão das festas, né? Nós entramos aqui a pergunta da Nalva. As festas, elas, a gente vai ter que ver que toda festa ela tem um porquê. Né? Por quê? Por que que essa festa onde começou essa questão do Dia das Mães? Mas vamos lá, onde começou essa questão do Dia das Mães? Porque todo dia é Dia das Mães, certo? Todo dia é Dia dos Pais, todo dia é Dia das Crianças, todo dia é dia do casado, todo dia é dia do pastor, todo dia é dia de Jesus, todo dia é dia de tudo, né? Todo dia é nosso dia. Então, aonde começou? A gente vai ver que é algo mercadológico. Isso é um clichê mercadológico, onde nós fomentamos uma economia, onde há uma economia que está sendo gerada, né? Então, compras e tudo mais. 2, nós vamos ver o quê? Que a palavra maio, ela vem de uma deusa maia. E se nós colocarmos aqui, essa deusa maia era conhecido como a mãe de todos os deuses. Então, ela era conhecida como Bonadeia, ou a boa mãe. Eu vou até colocar aqui, que isso aqui não... Eu falo assim, nossa, que revelação, apóstolo. Meu Deus, quanto conhecimento, quanta coisa. Uau! Não, quer dizer, é só você abrir na internet, Wikipedia, coloca lá que você vai ver a fonte. Né? Então, não tem nada de oculto e wakiwau. Às vezes a pessoa fala, nossa, uau, onde tirou todo esse conhecimento? Eu tiro da Wikipedia, vai lá e só colocar lá que o negócio está lá. Amém? Então vamos lá. Olha aqui, queridos. Maio, você vai ver que tem origem do seu nome em Maius, que é Magnus, Júpiter, e pode também derivar da deusa Maia, que também era conhecido como Bonadeia, cuja o festividade romano celebrava nesse mês, chamaram de Maios. Também pode vir da ninfa também é um demônio maia, parará, piriri, popó. Então, maio também era primavera. Nós vamos ver que maio começa com o Dia do Trabalhador. Aí a gente vai ver que depois vem a questão do Dia das Mães, né? Por que começa com o Dia do Trabalhador? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa deusa Maia. Essa deusa Maia, ela, eu não sei se aqui eu vou conseguir encontrar isso, mas vamos lá. Maia, do grego Maia, na mitologia grega, é uma Pleiade, uma das 7 filhas de Atlas, para escapar do gigante. Deus transformou, iriri, pororó, pororó. Maia e Hermes tiveram fúria. Tá. Na mitologia romana, Maia Maestá é uma deusa da fecundidade e da projeção da energia vital e da primavera. Talvez uma da... aqui. Identifica com Fauna e Bonadeia, a boa deusa. Maia pode ser equivalente a uma velha deusa da primavera do povo. Maia também é da fertilidade, estação das chuvas e possivelmente a bela das Pleiades. Então, o seu nome literalmente significa uma pequena mãe. Então, isso daqui está ligado, né? É uma pequena mãe ou uma idosa, que vai trazer, então, a questão da
da fertilização ou da avó, que é a mãe da mãe, né? Então, o termo aqui seria também derivado do nome da ninfa Arcaide, o que afirma que o quinto mês do calendário juliano, o mês de maio, deriva do seu nome. Então, o primeiro e o 15º dia era consagrado a ela. Gente, para e pensa aqui. Se ela era uma das deusas da frutificação, trabalho, ou seja, a obra do trabalho, outra coisa, se ela era uma deusa também conhecida a mãe das mães, a gente vai ver que duas festas aqui, ela é muito sugestiva. Primeiro dia e o quinto dia, e o 15º dia, ou seja, a primeira semana e a terceira semana era uma consagração para ela. Então, eu comigo mesmo, né? A gente foi ensinando tanto a igreja quanto a minha família. A gente não tem essa questão desse tipo de comemoração. Como disse, para mim todos os dias é Dia das Mães, é um dia mercadológico e também um dia muito, muito sugestivo a uma consagração dessa boa mãe, né, Bonadeia, ou a pequena mãe. Então, ela vem com essas questões. Então, tanto o Dia do Trabalhador como o Dia das Mães, ela vem com esse cunho. Então, está muito ligado a isso, a essa consagração à deusa Maia. Tá, mas e agora, apóstolo? Se vir alguém dizer, Feliz Dia das Mães, você vai falar assim, eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu saio dessas consagrações malignas, porque eu aprendi que isso é do capeta. De jeito nenhum. É como as pessoas às vezes mandam o Feliz Natal para a gente, né? Feliz Natal, amém. Né? Não falar, irmão, o que é isso? Natal? Não, você que está começando a entender, se aprofunde nisso e amém. Né? Que nem aqui a gente não comemora, vamos fazer a cantata da mãe, fazer um especial dia de mãe ainda, é domingo agora, né? Que as pessoas vão estar na igreja, aí no grupo da igreja vão colocar lá feliz. Tem um monte de gente que coloca dentro do grupo, eu não falo nada, né? Porque assim, não adianta você querer, às vezes, discutir esses tipos de coisa. Uma coisa eu entendo que é uma homenagem à Maia, é como o Dia das Crianças. No Dia das Crianças, na nossa igreja, nós não fazemos nada. Na minha casa, eu não faço nada, porque eu sei que é um dia de Aparecida. Na verdade, é um dia de Cosme e Damião. Você entendeu? É só uma suposição aqui, ou seja, é uma camuflagem, é o sincretismo. Então, eles colocam lá um negócio e camufla com outra coisa. E assim também é o Dia das Mães. Então, você pode dar presente para tua mãe, irmão, dá todos os dias, mas você pode hoje, faz um almoço, não tem problema. Você não vai cair na consagração, você não vai ficar endemoniado por isso, você não vai perder nada disso. A única coisa é que eu já tenho 10 anos que eu só estudo calendário. Então, por isso, às vezes, eu e minha casa, já temos um caminhar de 10 anos. Né? Esses dias a minha filha, e aí, pai, vamos comprar um presente para a mãe? Eu falei, não, depois a gente vê isso, né? Você sabe, ou seja, porque o mundo vai falando para os nossos filhos, mas eu não vou dizer, meu filho, não podemos fazer. Não, não, filha, a gente já dá presente para a mãe, o dia da mãe é todos os dias, né? E a gente vai ensinando, a gente vai ensinando, a gente vai ensinando, e no fim, isso vai passando batido. Então, eu, particularmente, não tenho mais essas comemorações dentro do meu calendário. Né? Mas não é uma religião, queridos. E se me chamarem minha esposa, olha, a gente vai fazer o almoço do Dia das Mães, cara, vamos lá comer. Né? A gente ora, desconsagra e bora comer. Então, a gente tem que entender que esse tipo de sabedoria não pode te tornar, não pode te tornar pessoas chatas, apáticas e distanciado das pessoas. Amém? A gente entende que é um dia normal, como, né, o nosso irmão colocou aqui, é um dia normal, natural para nós, né? Não tem nada especial, não fazemos nada especial, porque eu creio que, é mercadológico, 2, é uma questão que não aconteceu do nada isso daqui, teve um início, o início vem aí da comemoração da Maia. É que nem Dia dos Pais. Dia dos Pais começa em agosto, por quê?
porque em agosto tem a dedicação a Apolo, né? A Apolion. Apolo era conhecido como o pai de todos os deuses. Assim também, por exemplo, por que, que as Olimpíadas só acontecem em agosto? Porque a palavra Olimpíadas vem de Olimpos, ou seja, é os Jogos Olímpicos, é o jogo dos Olimpos. Olimpos era o lugares dos panteões divinos. Então, no Olimpo, tinha todos os deuses, aonde Apolo, ele era o cabeça, o pai dos Olimpos, o pai dos esportistas. Então, no mês dele, há esses jogos de comemoração a Apolo e aos deuses do Olimpos. Agora, eu não vou assistir Olimpíadas, porque, não, querido, não é isso. O que eu estou dizendo é que tudo existe um porquê. É onde eu entro aqui. Tudo existe um porquê. E isso eu deixo com vocês, irmãos, nunca entre em nada sem saber o porquê, sem saber a fonte dessas coisas. Isso foi um hábito que eu criei. Tá, mas por que disso? Por que se comemora isso? Por que está assim? Por que se faz desse jeito? Tudo isso que eu ensino para vocês são perguntas dos porquê, tá? Mas por que a igreja celebra desse jeito? Por que nós deixamos uma das coisas, né? Porque assim, a gente ouve as pessoas dizer e a gente toma como verdade. Exemplo, quem nunca pensou que estava na Bíblia, 1000 chegará e 2000 não passará? Quem nunca pensou que isso aqui estava na Bíblia? Irmão, a gente citava, porque a Bíblia diz, 1000 chegará, 2000 não passará. Não está na Bíblia, querido. Isso é dizeres que a gente fala e a gente toma como Bíblia e vamos lá, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Está na Bíblia. De 1 Teus, capítulo 5, versículo 2, né? Não está na Bíblia, meu irmão. São dizeres que nós colocamos. É como diz a palavra, não está na Bíblia, mas pode colocar que é bom. Né? Então, assim, algumas coisas que a gente vai tomando por verdade. Então, a gente tem que parar, começar, sim, nesse nível, ser crítico nisso daqui. Peraí, mas por quê? Paulo que é o do cavalo, né? Mas por quê, queridos? Por que isso está sendo pregado? Então, esse sempre foi a minha pergunta. Por que isso daqui está sendo falado? Por que eles fazem desse jeito? Por que a gente faz isso daqui? Por que a igreja se move desse jeito? Por que a gente não gosta dos judeus? Por que a gente não celebra as festas bíblicas? Esse foi sempre perguntas. E aí, você vai chegando em respostas que você vê que não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver com a cultura romana, a cultura grega, a cultura bárbara, a cultura, ou seja, tantas coisas que nós temos como hábitos de vida que são cultural, que não é bíblico. E aí a gente vê que a gente está mais dentro de culturas pagãs do que, na verdade, da cultura bíblica. Então, quando eu ensino vocês, queridos, não é para ser xiita, talibã, espiritual, uau, e coisa assim. Não. É para que você simplesmente possa pensar, analisar e transformando. Então, eu creio que sim, você pode transformar a tua casa para acabar com esse tipo de coisa dentro da tua casa. Eu creio. Na minha acabou. Você entendeu? Na minha acabou. A minha casa foi acabando isso daí, a gente foi acabando, né? Não, então, assim, raramente a gente celebra qualquer tipo de festa, que é só aniversário e as festas bíblicas, né? Agora, temos algum problema com isso? Não, é porque saiu da minha cultura. Já não é mais cultural, porque eu já não estou mais na cultura de Roma, eu não ando, eu não quero andar nesse calendário. Eu quero andar no calendário de Deus, mas é uma decisão. Mas eu não obrigo ninguém a fazer isso. E também não deixo de participar, às vezes, com irmãos que a minha. Aí eu creio naquilo que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, para com sábios sejam sábios, para com tolo, mas eu não estou dizendo que os irmãos que celebram são tolo, mas eu estou dizendo assim, faça como os gregos, não estou dizendo em pecado, mas, irmão, se o teu irmão do lado ele come carne, coma junto, se o teu irmão ali não come, não coma também, ou seja, é mais ou menos isso, você entendeu? Se você vai numa igreja que está celebrando o Feliz Dia das Mães, pega a rosinha, pega lá o negócio e amém. Né? Se você achar que tem alguma coisa, ora, desconsagra e continua. Agora, eu não promovo, né? Na minha igreja não promove, a gente não tem
festa de mãe, dia dos pais, dia da avó, dia das crianças, nós não temos Réveillon, não temos essas coisas, porque eu vi que isso vem de Roma. E outra, não tem sentido nenhum. É que nem um Réveillon, né? Já parou para pensar, querido, que não tem sentido nenhum Réveillon? Vamos lá. A pessoa não orou o ano inteiro, a pessoa não leu Bíblia, a pessoa não ofertou, foi infiel nos seus dízimos, a pessoa só fez coisa errada. Aí no dia 31, às 10 horas da noite, ele vai para a igreja, porque ele crê que se ele passar a primeiro momento da igreja com os olhos fechados, dizendo Jesus me abençoa, pronto, vai ser tudo lindo. Não, querido, não seja hipócrita, nós só colhemos o que plantamos. Então não tem como você ter um ano abençoado se o ano anterior você não plantou nada, né? Você não fez nada de um plantio para você ter uma colheita. Então, nós não temos varinhas mágicas, nós não temos a vara do escatim-bim-bim para no dia 31 dizer escatim-bim-bim, pronto, agora vai ser tudo diferente, né? Não, é só a colheita de uma estação. Uma próxima estação sempre vai ser a continuação da colheita de um plantio que você fez, bem? Então, é nesse tipo que nós fazemos. Bem, queridos? Explicado? Então, não seja talibã, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Eu creio que nisso é só troca de cultura, querido. Quando você troca a cultura, você também que troca os hábitos. Eu não creio que você vai ter algum princípio demoníaco nisso. Eu só estou dizendo que, ao trocar a cultura, normalmente você troca os hábitos. Normalmente. Você acaba perdendo um hábito. Né? Que nem como a gente trocou o calendário, eu já não ando mais vendo as coisas que tem no calendário juliano, gregoriano. Isso para mim passa muito batido, porque eu já estou mais focado no calendário bíblico e com aquilo que Deus deixou. Então é sobre isso. E tá. Irmã, a gente teve um estudo, né, a respeito da estrela de Davi, que ela tem uma origem muito forte na estrela de Renfã. Também como que eu vou dizer, não temos não temos assim uma, como que eu posso dizer, não temos nenhum documento mostrando que realmente Davi usava isso, que era algo que ele trouxe. Data-se mais de Salomão, né? O pastor Marcelo e a pastora Melissa trouxe um estudo pautado em pesquisas, está lá no mapeamento. Então, e aí assim, isso veio muito se você pegar também o selo de Salomão, ele é a mesma coisa. Então, há um indício que essa estrela de Davi, na verdade, é a estrela de Renfã, que é o símbolo de Moloque, que é o símbolo de Cronos, de Mercúrio. Então, assim, eu comecei a ter cautela. Esses dias que a gente começou a estudar, né, e eu joguei isso para algumas questões dos filhos espirituais, e assim, a gente começou a ter cautela. Outra coisa, não seja talibã, não saia quebrando, rasgando, fazendo. Por exemplo, você tem de ouro, que eu aconselho? Se o espírito te incomodar, né, porque essas coisas para mim tem que ter revelação. É que nem as pessoas perguntam para mim, apóstolo, pode ou não pode beber? Porque a Bíblia fala do se embriagar. Eu sempre vou falar, irmãos, ore, eu não bebo. Eu não bebo nenhuma bebida alcoólica porque eu fiz um voto com o Senhor, por causa que eu mexo com libertação, eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. Porque como eu vou ter autoridade de expulsar um capeta, eu penso assim, queridos, eu não estou dizendo, mas eu conheço muitos libertadores que tomam seu vinho, que tomam, e não tem problema nenhum. Eu fiz um voto. Então eu falo, ore e veja
o que o Espírito vai falar para você. Se você já teve problema com bebida, não beba, porque você vai estar ativando um gatilho. Você entendeu? Beleza. Agora, como você falou, olha, me incomoda, eu tenho incomoda. A irmã é judia, né? Ou seja, você tem uma origem e se isso te incomoda, desconsagra, derrete esse ouro e faça outra coisa. Você entendeu? Eu faria isso, né? Porque desconsagra, porque esse ouro não é estátua, não é um ídolo, né? É uma coisa que a gente vai sendo colocado, derrete, faz qualquer outra coisa, né? Passa ele pelo fogo e de boa, porque o que purifica, né? A gente quebra toda a consagração queimando, passando pelo fogo. Eu faria isso, né? Tem outros que falam assim, não, eu pegaria isso daqui e jogaria fora. Amém. Ore, né? Ore nesse sentido. Eu sempre vou falar, o Espírito sempre vai nos trazer uma direção. O Espírito sempre vai nos trazer esse tipo de direção. Amém? Mais alguma pergunta? A gente pode... Quem está no grupo de mapeamento é bem interessante. Eu posso até pedir, ver se o pastor está aqui. Pastor Marcelo, pastor Marcelo, pastor Marcelo, pastor Marcelo. Acho que eles não estão aqui hoje. Pastor Marcelo, pastor Melissa. A gente pode até ver com eles, para eles novamente trazer. Eles criaram um materialzinho bem legal mesmo, bem legal. Bem bacana a respeito da estrela. Achei bem bacana. É, é, aí até umas pessoas falam, apóstolo, nós temos a bandeira de Israel, né, na igreja, coisa. Amém, queridos. Ore, se isso não te incomoda, amém. Se te incomoda, usa a bandeira de Jerusalém, né? Usa a bandeira de Jerusalém. Se não te incomoda, né? Amém. Se não te incomoda, continua. Se te incomoda, pega a bandeira de Jerusalém, que é o leão, né? Mas tudo vai ter símbolo, né? No caso da bandeira, irmãos, no caso da bandeira, eu vou dizer assim, nesse caso da bandeira, nós oraríamos desconsagrando, porque é uma bandeira de uma nação. Por exemplo, se você pegar a bandeira do Brasil, ela é maçônica. Se você pegar a bandeira da China, é comunista. Se você pegar a bandeira da Argentina, tem Apolo lá. Então, a gente vai ter que não poder usar nenhum tipo de bandeira, né? Então, quando se fala de bandeira, eu vejo uma outra questão, né? Se você acha que te incomoda, amém, troque para de Jerusalém ou desconsagre. Porque a questão de bandeira, a maioria das bandeiras, as marcas, ela tem um cunho bem coisado, né? Amém. Por exemplo, Nazaré, essa questão do peixe, né? Por que o peixe foi considerado como um símbolo cristão? Aí tem a questão do ictus, que era um acróstico, e parará, piriri, pororó. Porém, segundo o esoterismo, entramos em uma nova era em 2020. Perdão, em 2000. Entramos na nova era, a era de Aquário. E a era anterior, ou seja, de 0 até 2000, era conhecido como a era do peixe. Então, para mim, é muito é muito sugestivo, você entendeu? Na era do peixe, o cristianismo ser conhecido com o símbolo do peixe. Uma das maiores, eu vou sempre falar isso aqui. Para mim, se eu for usar simbolismo, o único símbolo dado por Deus mesmo é a menorá, né? A menorá e a arca, mas a arca a gente vê a questão de Deus, não vejo problema de usar a arca, porém a gente vê que Cristo é a nossa arca, mas a menorá, ele é um símbolo que foi colocado. E a cruz, vazia, né? A cruz. Irmãos, cuidado com o tipo de cruz, porque tem gente que é aquelas cruz tudo coisada, que aí é a cruz ansata, cruz de Caravaca, cruz taô. Então, cuidado com o tipo de cruz. Também é aquela cruz simplesinha mesmo. Eu creio que isso é, sim, tem isso. Tem isso. A gente já ouviu. Por isso que eu falo, isso é uma questão bem pessoal, né? Tem uns que defendem a cruz como algo simbólico mesmo dos judeus,
Mas uma das coisas que a gente sabe, que até ficou claro, não estava em Davi. Isso é uma, não tem como diz, não tem provas que realmente Davi usou isso. Não tem provas. Nem, então, tipo assim, usar o peixe com a gente tinha uma aqui com uma cruz, eu arranquei a cruz. A cruz não, perdão, a estrela. Eu senti melhor de não, por enquanto eu não tiver uma questão específica, eu fiquei meio coisado, né? Isso é uma questão minha. Por isso que eu falo, querido, não tente fazer nada que você não tenha revelação. Nem busque do Senhor, vocês são espirituais, mas uma coisa eu sei, que o simbolismo, essas coisas é muito forte e precisamos estar muito atentos. Amém? Vamos lá? Então, tanto a, tanto a estrela de Davi como o selo de Salomão é o mesmo símbolo, a única diferença é que a de Salomão é entrelaçada. Essa é literalmente satânica. Essa estrela, ela é bem satânica. Porém, queridos, se você for ver mesmo, a estrela de Davi é dois pirâmides, uma para cima e para baixo. É nítido dois pirâmides. E a gente sabe dessa questão estrutural de pirâmide, né? É muito maçônica, egípcia. Então, por isso que eu falo, enquanto a gente não tiver, eu não tem uma revelação básica, eu prefiro, eu paro um pouco e vou pesquisar. A gente pesquisou, viu, e amém. Amém? Então, a gente dá uma olhadinha aí, ora, pede direção para Deus. Se sentir incomodado, amém. Se não sentir, amém. Né? Só ore. Bem, vamos agora para a questão dos pecados relacionados ao relacionamento. É isso aí. O, o José Fernando está falando algo que eu acho interessante, né? E eu não vou dizer, eu vou dizer isso daqui. Irmão, quem participou dos encontros com Deus sabe do que já fez, né? A gente chegava dos encontros, meu irmão, fazendo pilha de coisa, rasgando, jogando fora, botando fogo. Irmão, quanta coisa nós já queimou, né? Quanta coisa nós já queimou. Então, é muito interessante esse negócio. Então, assim, hoje como que eu falo? Ora mais, peça a direção do Espírito Santo, né? Onde há dúvida, peça a revelação primeiro. E dos irmãos, então, nem se fala. Dos irmãos que nós queimava mesmo. A nossa, a gente pensava, orava. Dos irmãos, nós já botava fogo em tudo mesmo. Né? Fazia a fogueira santa de Israel e queimava mesmo. Né? Porque era um monte de coisa que nós ia queimando. Tinha umas coisas assim, tinha umas coisas que era clara, né? Que era demoníaca. Mas tinha as outras que a gente viajava na maionese. Mas vamos lá. No dia de hoje, nós vamos falar a respeito dos pecados relacionados aos relacionamentos. Então, a gente falou dos pecados das atitudes, dos pensamentos, das atitudes e das palavras. 3 tipos de pecado. Nós vamos falar hoje dos pecados que estão relacionados ao relacionamento. Então, talvez, querido, a gente vai, é, vai entender que nós pecamos, como que eu posso dizer? Os nossos pecados, geralmente, de relacionamento, eles vão cair em 5 áreas principais. Ou seja, se você vê a questão do relacionamento, tem 5 pontos aonde nós, muitas vezes, caímos em relação aos relacionamentos. Primeiro pecado, ou primeira coisa dentro dos relacionamentos é
Você pode lembrar de pessoas que possa ter ofendido ou machucado? Ou seja, você tem pessoas que você machucou? Mateus 5, 23, 24. Então, entenda aqui. Em Mateus 5, o Senhor diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que se teu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, a primeira coisa é: você feriu alguém? Segundo, você está ferido por alguém. Então, eu feri ou estou ferido? O terceiro ponto é: você está envolvido em algum relacionamento inadequado, ou seja, relacionamentos pautado em adultério, fornicação. Irmãos, você está alimentando sentimentos por alguém proibidamente dentro do teu coração? Né? Então, a gente precisa começar, dentro desses relacionamentos, eu quero abrir até dentro aqui um parênteses, né, para mim discursar um pouquinho sobre isso. Nós estamos vivendo dentro de uma... Ontem eu ministrava sobre isso. Nós estamos vivendo acerca de uma geração erotizada. E nós precisamos quebrar isso sobre nós. Irmãos, eu estava assistindo um negocinho, um programinha, desses programas criados na internet mesmo, e ele falava, é um programa contra o abuso, contra, como que eu posso dizer, contra o assédio feminino, essa é a palavra. E aí, eu acho que é o Zé Baixinho, Zé Pequeno, alguma coisa assim, que vem uma mulher, né, que o figurino dela é como ela estivesse acabando de sair da academia, e está saindo. Então, o pessoal vai filmando e vai vendo a reação dos homens, mexendo mesmo, dando cantada, e até partindo para cima mesmo, né? Então, quando os caras começam a exagerar, chega esse Zé Pequeno, Zé Baixinho, rebenta com o cara assim, de palavra, chega para lá, seja, humilha o cara mesmo. Então, tipo assim, quebrando essa questão do assédio, né? Até que o cunho é legal, até assim, parece interessante, mas isso me despertou algo. Esses dias eu vi, né? Eu vi isso, estava pesquisando, não estava olhando o Facebook e vi isso daí. E uma coisa acendeu uma luzinha. No último caso que ele mostrou, essa mulher estava no ponto com várias pessoas. E assim, ela não dá moral para ninguém, ela sempre corta, a pessoa começa a falar alguma coisa, fala, não, eu tenho namorado, tipo assim, não quero papo. Ela realmente corta, as pessoas começam a insistir, insiste. E no último caso, teve um cara que estava agarrando a mulher mesmo, pegando nela e puxando, não, vem comigo, e aí todo mundo partiu para cima do cara, ou seja, realmente não foi nem um assédio, né? Foi uma violência, né? E ficou nítido isso. Porém, o que me chamou a atenção estamos em uma geração erotizada e com uma vestidura de sensualidade. Se você hoje olhar para a rua, querido, a má vestimenta das mulheres e dos homens tem sido claro, e por isso insinua. Às vezes eu vejo as mulheres falando assim, mas por que está olhando? Irmão, está com metade do seio para fora. Não tem como não olhar. Você entendeu? Está com metade da bunda para fora. Não tem como. Desculpa as palavras que eu estou usando, mas não tem como não olhar. Não tem como. Você entendeu? Então, hoje, se você, lógico, a gente não vai ficar olhando, mas, irmão, para uma pessoa que é ímpia, que está debaixo de uma frequência de demônio, é lógico que as pessoas vão partir para cima. Né? Como cristão, você já tem que andar assim, você já tem que fazer, meu Deus, você tem que olhar para cima, tem certos lugares que você tem que andar olhando para cima, que se você virar para um lado, você se depara com um, se você olhar para o outro, você se depara com o outro. Meu Deus, o que eu faço aqui, né?
Você tem que olhar para cima, você tem que, sei lá, fazer alguma coisa, dar um de cego e passar, porque não tem como. É muito sensualidade. E isso me chamou a atenção numa coisa. Quando a Bíblia diz que Adão não estava, Adão depois que comeu, viu que estava nu, o que eu entendi aqui foi o seguinte: Adão, na verdade, estava se vestido. Não, estava vestido. Se vestido é bom, né? Estava vestido com a glória do Espírito. Ele não estava nu. Eles não conseguiam enxergar o corpo. Eles enxergavam uma glória. O problema, quando a Bíblia diz assim, eu estou vendo a tua nudez, e cuidado para não mostrar a tua nudez, na verdade, aqui é uma roupagem espiritual que nós deixamos sair de nós, que é a roupa do Espírito, a roupa de glória, e vestimos a roupa desses demônios de sedução. Por isso, as pessoas estão atacando umas às outras, porque elas estão vestidas espiritualmente como que eu posso falar? É, vestir essas roupas de prostituição, essas roupas de adultério, essas roupas de sensualidade. Não é físico, é espiritual. Então, quem olha se torna atrativo, se torna algo assim que não consegue tirar os olhos. Tem pessoas que você vê que literalmente estão vestidas, que os olhos são atraídos. Então, uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração é renunciar esse tipo de roupagem, renunciar o manto da promiscuidade, esse manto da Babilônia, esse manto da orgia, esse manto da sensualidade. Esse manto vai ter que sair de nós, queridos. Temos que quebrar isso, tanto dos nossos olhos, quanto do nosso corpo. Nosso corpo tem que estar vestido. Irmão, as pessoas que olharem para você têm que ver luz, têm que ver glória, e não tem que ficar desejando você. Então, eu creio que essa geração ela está uma geração provocativa. Por isso os níveis de assédio têm aumentado. A pessoa sai da academia, irmão, olhando para esse programa, é abusivo, né? Porque realmente a mulher ela sai com um decote, né? Com seus seios com silicone, com um decote mostrando muitas coisas, com uma calça hipercolada. Então é lógico, querido, que a pessoa vai ser cantada. É lógico que a pessoa, então assim, a gente está defendendo muito, mas a gente está se expondo muito também. Ah, mas não pode isso. Mas tudo bem, mas se você já está saindo para se mostrar, então por que não se veste diferente? Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses convites e com essas insinuações que estão sendo feitas. Então, a gente precisa, querido, também trazer uma outra concepção, né? Porque a gente está falando muito sobre abuso sexual, muito sobre como diz, essas questões dessas palavras obscenas, mas nós temos que também ver se nós não estamos agindo com defraudação, se nós não estamos agindo também de uma maneira que estamos nos comportando mal, se nós estamos agindo de uma maneira que o nosso comportamento está chamando isso também. Então, a gente precisa também ver isso. Eu tenho filha, e é interessante que se a gente for comprar roupa, bom, hoje não tem, é difícil comprar uma roupa hoje que não tem um cunho de uma sensualidade. Né? Então, a gente precisa um pouco aí olhar para isso, porque isso são os pecados de relacionamento. Amém? São os pecados de relacionamento. Que hoje você possa se consertar diante do Senhor e ver se, você tem algo dentro do teu coração, 2, se você está guardando ou magoou ou está magoado, ou se você está dentro de relacionamentos errados. Amém? Essa é a palavra que nós deixamos para você hoje. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde e que o Eterno te leve para níveis sobrenaturais de glória, que as vestimentas de glória
possa estar sobre você. É aquilo que ele falou, a irmã está colocando, né? Veste uma saia, não tô de saia longa, mas, meu irmão, é melhor que não tivesse, né? Porque você vê todas as curvas, você vê todos os. Se tiver até uma pinta em qualquer lugar, você vê, né? Então, assim, irmão, a gente tem que sair um pouquinho dessas coisas. Nisso eu creio sim, né? Que a gente precisa ter um pouco mais zelo, para a gente não entrar nas coisas desse século. Que o Eterno te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus.